Amigos e amigas da Nova TV, mais uma vez é um privilégio muito grande contar com a sua audiência. Hoje é um programa especial, vamos falar sobre reforma previdenciária. Nós estamos com dois renomados, pessoas, autoridades que entendem efetivamente dessa situação. Nós estamos hoje, mais uma vez é um privilégio grande contar com a presença dele, Dr. Elmo Gomes de Souza, juiz federal de Nova Friburgo, da subseção de Nova Friburgo, que abrange Nova Friburgo e cidades do interior. Dr. Elmo, que preside o Juizado Especial Federal e diariamente ele aplica a legislação previdenciária. Doutor Elmo, é um prazer recebê-lo na Nova TV. Marconi, eu sempre digo, é um prazer estar aqui e ter mais uma oportunidade da gente discutir sobre assunto de extrema relevância aí para o público que acompanha o canal, e espero aqui mais uma vez dar uma pequena contribuição aí, se for útil para algum telespectador, para mim eu já vou estar satisfeito. Estamos também com o professor da UERJ, doutor em matemática, que vai falar a respeito da parte estatística, também da necessidade da reforma previdenciária, seja do ponto de vista da área estatística, seja também de cunho social, o Jorge Araújo. Professor, é um prazer recebê-lo na Nova TV. Para mim também, Marconi, é uma grande satisfação poder estar aqui na Nova TV, junto do figura eminente, do Dr. Elmo, para poder contribuir com falas sobre a situação atual que você acabou de mencionar. Doutor Elmo Gomes, a Constituição da República Federativa do Brasil, que foi promulgada em 1988, ela traçou diretrizes, em relação ao regime previdenciário em nosso país. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, para que o telespectador pudesse entender, um preâmbulo a respeito das regras constitucionais referente à Previdência Social, também as regras infraconstitucionais, e falar a respeito se há ou não, do seu ponto de vista, a necessidade dessa reforma. Vamos lá, Marconi, muito resumidamente para o telespectador entender. Muita gente que está nos assistindo nem era nascido naquela época, era um mundo completamente diferente, com mentalidades totalmente diferentes da mentalidade existente hoje. Mas, basicamente, sem entrar em contexto histórico, o que foi acertado na época e que se tornou a nossa Constituição de 88, que basicamente não mudou até hoje, pelo menos nesse aspecto de fundo. Nós temos três grandes pilares nessa questão de previdência, que na verdade o gênero aí que engloba todo mundo seria a seguridade. E essa seguridade ela se reparte em três espécies. A primeira espécie previdenciária, em que por conta de alguns infortúnios que acontecem na nossa vida, na minha, do professor, em todo mundo, infortúnios que às vezes não estão previstos ali. Então, vamos supor, eu estou casado com alguém e essa pessoa com quem eu estou casado, ou com quem eu vivo, venha a falecer. Então, essa questão da Previdência Social supre uma deficiência em que ela tinha uma pessoa que lhe dava suporte, não só afetivo, mas também econômico, e aí a pessoa tem uma pensão por morte que venha a receber aí ao longo do tempo. É possível também que no nosso trabalho, ou mesmo em casa, a gente vai tomar banho, escorrega, leva um tropeção ali e venha se machucar, não pode trabalhar, reparte ali uma parte do osso da perna, a pessoa motorista não pode dirigir, então tem o benefício do auxílio-doença. Então essa parte de Previdência Social, ela cobre esses infortúnios, alguns nem tanto, como por exemplo a aposentadoria mesmo, por tempo de contribuição, que você contribui por um determinado tempo, e aí como se fosse um prêmio, você tem um recurso para gastar ao longo aí da sua terceira idade, vamos supor. Tem o benefício de aposentadoria por idade, que é mais ou menos isso. Uma segunda parte, que é a questão da Seguridade Social, que visa ajudar aquelas pessoas mais necessitadas em nossa sociedade.
Então, aquelas pessoas que não podem contribuir e também não têm meios de por si próprios se proverem, como, por exemplo, pessoas com idade mais avançada ou então deficiente, físico ou até psíquico, ela tem uma oportunidade de receber, de atendido algumas condições, um valor do poder público. E é a questão da saúde. Se em 88 se entendeu universalizar a saúde, antigamente não era assim, a gente tinha que pagar um determinado preço para ter acesso à saúde pública, o INAMPS, para quem é mais antigo sabe muito bem como funcionava. Cartãozinho, né? O cartãozinho, se você não tivesse o cartão, não podia ser atendido. Então, em 88 se entendeu de universalizar isso e hoje qualquer um, eu, professor, o doutor, o SUS, né? o SUS está lá, você entra e é atendido. E se é bem, de contribuir. Exatamente. Depende. Se bem ou mal é uma outra questão. Mas, de qualquer maneira, se eu tiver algum problema passar mal aqui, eu vou lá no Raul Sertã e sou atendido sem que me cobrem nada por conta desse atendimento. Então, basicamente, a Seguridade Social gira em torno disso. Agora, do professor Jorge Araújo, do ponto de vista da matemática, do ponto de vista da estatística, eu queria que o senhor falasse a respeito da importância da Previdência Social, da Seguridade Social e também a respeito se há ou não, do seu ponto de vista, a necessidade dessa reforma. O doutor Elmo explicou bastante didático, como era esperado, toda essa parte da Previdência. Eu realmente gostaria mais de enfatizar que essa nova Previdência nossa surgiu depois da primeira Constituição, após o regime militar, que foi a nossa Constituição Cidadã. Como o próprio nome diz, ela procura amparar o Estado brasileiro, se agiganta diante dessa Constituição Cidadã, para promover diversas ações no campo social e no campo da saúde. Então a Previdência passa a ter uma enorme missão, e uma enorme missão se associa a enormes gastos também. Então o que nós vemos hoje, diante dessas ações que a Previdência tem que assumir, é que hoje a Previdência é extremamente deficitária. A Previdência, os recursos da Previdência não se sustentam através dos gastos, dos pagamentos. A conta não fecha? Não fecha. A conta hoje ela é sempre negativa e crescendo do ponto de vista em módulo negativo. No seguinte sentido, hoje nós vamos fechar o ano com 180 bilhões de reais no negativo. Para o próximo ano, se nada for feito, são 230. Ora, isso é um recurso que falta. Esse recurso é um recurso para se investir no país. É para investir em estradas, ferrovia, na saúde, na educação. Então as pessoas têm que entender que sem essa reforma, o Brasil vai continuar patinando. Nós vamos ter pobreza. A reforma é para diminuir a pobreza. É claro que nós vamos ter uma classe política também diferente, porque o Brasil hoje é assaltado por grande parte da classe política. O que nós assistimos hoje é dinheiro roubado do país, dinheiro que faz falta para o país. A Previdência está nesse bolo. Marconi, me permite discorrer uma coisa? O professor Jorge vai gostar muito, não, ele vai discordar, só. Mas veja só, quando eu vou fazer uma casa, com quem eu contrato? Eu contrato um dentista? Eu não contrato dentista. Eu contrato um engenheiro, um arquiteto, um pedreiro. Quando eu tenho uma dor de dente, eu não contrato um professor ou um motorista para cuidar da minha dor de dente. Eu vou no dentista. Se eu quero, eventualmente, ser transportado para algum lugar, eu não vou falar com um médico. Ele não é motorista, certo? A reforma da Previdência, todo mundo sabe, está sendo amplamente discutido por um monte de gente. Mas não se está falando com exatamente o técnico. E quem é o técnico? O técnico é exatamente o matemático. Aquele que tem, e aí dentro da matemática, a ciência fórmulas, né? Atuarial, que é uma pessoa que difícil, é que nem cabeça de bacalhau. É um profissional que existe, mas que ninguém conhece. E essa pessoa, ela não está sendo chamada para
opinar sobre isso, ou pelo menos nós não estamos os escutando. Então veja, a importância, Marconi, de se chamar uma pessoa que é técnica no assunto, que é um matemático, porque as pessoas podem entender o seguinte: eu paguei a minha previdência e devo receber. Tudo bem, eu concordo com ela, mas a gente tem que ver que há um negócio por trás disso, que é o seguinte: há uma ciência atrás disso em que se tem que estabelecer o dinheiro que ingressa num determinado regime e saber se aquele dinheiro que ingressa, ele pode fazer frente às aposentadorias e pensões que vão ser pagas agora e no futuro. Perfeito? Então é exatamente isso, esse atuário que mexe só com o número e, portanto, tem que ser matemático, não pode ser um físico que mexe com o número, mas para outras finalidades, para saber se a reforma ela é importante ou não é importante. Eu, recentemente, fui convidado para conversar com os colegas lá da OAB do município de Cordeiro, e eu falei exatamente isso. Eu falei, gente, aonde é que os técnicos estão sendo chamados para discutir isso? E os técnicos são exatamente os matemáticos, os atuários, que é para dizer se ela pode ou se não pode fazer. E se a gente fizer desse jeito, tá certo ou tá errado? Agora, o senhor presidiu uma das maiores investigações e julgamentos a respeito de fraude previdenciária, a gente não vai dizer aqui, que o senhor está impedido nesse sentido, em relação ao roubo da Previdência, em atos de estelionatos, enfim. Como que o doutor, nessa análise, o que o senhor, vivendo aqui, na prática, o que o senhor sentiu que tinha que ter melhorado? Eu sei também que o senhor realizou algumas considerações em termos de previdência, de cautela, para evitar a fraude. Veja só, Marconi, isso é que nem sistema de trânsito viário. Os nossos problemas de circulação de veículos, se tem muito, se a estrada tem que estar asfaltada, se não tem, se tem que abrir via, se tem que ter mais gestão de transporte público, se não tem, veja, são várias questões relativas ao mesmo saco, perfeito? A questão de ter muito veículo é uma coisa, a questão da estrada ser pavimentada é outra coisa, embora tudo esteja dentro do contexto. Perfeito? Uma coisa a gente discutir a reforma da Previdência. E aí a gente vai ver, é bom, não é, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser o sistema antigo, o sistema novo. Outra coisa é a questão de corrupção. A questão da corrupção, ela tem que ser combatida? Tem que ser combatida. A sangria no sistema previdenciário por conta de benefícios concedidos fraudulentamente, seja de pessoas de fora, seja de pessoas de dentro do INSS, sim, mas é um outro caminho a ser trilhado. O fato da gente estar discutindo reforma de previdência, parte de legislação, e saber se o sistema comporta ou não comporta, é uma coisa. E que tem que ser estudado. Outra coisa que também tem que ser estudado é essa sangria. Que gera um rombo também. Que gera um rombo também. Agora, eu não posso jogar toda a culpa, e isso é importante, eu não posso jogar toda a culpa do rombo na corrupção. Assim como eu também não posso jogar toda a culpa no rombo no sistema atual. Então são coisas diferentes, relativas ao mesmo assunto, ao mesmo tema, e que tem que ser estudados paralelamente, mas dentro do mesmo contexto. O fator previdenciário, ele foi criado com o objetivo também de diminuir, quer dizer, o ganho, tentar fazer o equilíbrio das contas da Previdência Social. Não foi suficiente? Não foi porque, na teoria, era uma coisa que você achava que iria acontecer e aconteceu outra. Você achava que com o fator previdenciário as pessoas postergariam as suas aposentadorias e, na verdade, não teve esse efeito. Então, foi uma coisa que foi pensada na teoria, mas que, na prática, deu totalmente diferente. As pessoas... não foi por conta do fator previdenciário que as pessoas deixaram para se aposentar mais tarde. E por conta disso, houve muita reclamação com relação
ao fator previdenciário, porque o valor das aposentadorias, ele não postergava, mas o valor da aposentadoria vinha menor, porque o fator previdenciário, apenas numa regra para o telespectador entender, é o seguinte, quanto mais tempo você leva trabalhando, ou seja, postergando a sua aposentadoria, você lá na frente vai ganhar mais. Se você se aposentar cedo, você ganha menos. Mas na prática ela não casou com a teoria. Agora, professor Jorge Araújo, nós estamos tendo vários movimentos sindicais, vários representantes de classes e que são contrários à reforma. Houve até um recurso por parte da mensagem do presidente Temer em relação à reforma. O senhor acha efetivamente que esses movimentos sociais eles estão corretos, não deve haver a reforma? Ou o senhor acha também que houve um excesso por parte do governo Temer? A gente sabe que está muito mal avaliado, uma questão também em termos de impor a reforma em termos que, entre aspas, necessita. O que o senhor pode fazer em termos de balança dessa interpretação, seja da parte governamental, seja também dos movimentos sociais contra a reforma previdenciária? São várias perguntas dentro de um contexto. Eu vou tentar respondê-las não da mesma forma. Vou começar pela última. De fato, o governo Temer tem 10%, ou talvez até um pouco menos, de aprovação popular, que era uma brincadeira, era quase a inflação que nós tínhamos há um ano atrás. O governo Temer está fazendo um ano hoje. Mas é assim mesmo, o governo não tem que buscar popularidade para fazer as reformas. As reformas têm que serem feitas independente da popularidade ou não. Eu penso assim, então é mais fácil fazer, se o Temer não estiver preocupado com a popularidade, está na hora dele fazer as reformas, porque as reformas elas têm sempre a rejeição inicial popular e das instâncias, categorias. No caso dos movimentos sindicais, os movimentos sindicais eles sempre fazem isso. É típico do movimento sindical proteger, digamos assim, os direitos dos trabalhadores. Bom, mas onde que a gente está comentando, o próprio movimento sindical, ele foi amparado na legislação, segundo o governo Lula, se eu não me engano, onde toda a contribuição sindical não era recolhida obrigatoriamente dos trabalhadores um dia ao ano. E esse dinheiro, esse volume de dinheiro todo, é em torno de 3,5 bilhões de reais, onde os sindicatos não precisam explicar onde gastam esse dinheiro. Então nós que trabalhamos, nós somos obrigados a declarar imposto de renda, descobrir onde o nosso dinheiro foi gasto. E as categorias, os sindicatos foram alijados disso. Os sindicatos, então, o que fazem? Se opõem vigorosamente a qualquer tipo de reforma da Previdência trabalhista, mas não se pode deixar de levar em conta que elas são necessárias. Não adianta você garantir o emprego do trabalhador quando nós temos 14 milhões de desempregados. Então os sindicatos estão, na verdade, fantasiando uma situação onde nós vivêssemos como se vivêssemos com pleno emprego. Ora, quando o governo Dilma tentou fazer uma série de movimentos, desonerando empresas, diminuindo a folha salarial da obrigação da empresa, o governo entrando com outra parte, criando dívidas, e os sindicatos não fizeram nada. Agora, quando o governo vem com uma proposta de arrumação de casa, que a gente sabe que ainda precisa ser bem mais discutida, mas que aponta soluções, que aponta saída, que vão gerar emprego, os sindicatos simplesmente se opõem a qualquer tipo de discussão, porque, na verdade, os sindicatos não querem também perder, digamos, garantias que eles Mas o senhor acha que o governo Temer tem credibilidade para colocar essas reformas? Olha, o governo Temer está fazendo o seguinte, por que ele não tem credibilidade? Ele tem credibilidade.
Ele foi amparado pelo judiciário, pela mais alta. Em termos de estar sendo investigado, agora suspenso em função da Lava Jato, das indicações dos ministros, sim, isso também não causaria uma falta de autoridade, sim, em termos de... Não diria falta de autoridade. O Temer tem autoridade. Ele é o presidente da República, assumiu o cargo diante de um impeachment julgado em todas as suas instâncias e chancelado pelo ministro Lewandowski. Então, assumir a presidência da República do presidente Temer foi completamente legítimo, não houve golpe nenhum, foi legítimo. Então ele tá instituído de recuperar o país está destruído. O governo Dilma, os estertores do governo Dilma, hoje nós sabemos que a eleição do segundo governo da Dilma foi banhada de propina. Houve uma desigualdade de forças nessa eleição. E ao assumir esse governo, o governo Dilma já assumiu agonizante, levando o país a um desastre nacional. Nós temos 14 milhões de desaposentados, de desempregados. Então, se o Temer não fizer essa reforma, mesmo com baixa popularidade, mas ele é o presidente da República, homologado pela maior, chancelado pelo Supremo Tribunal Federal e das leis constitucionais. Então ele tem que fazer essas reformas. Agora, se elas são boas ou não, esse é o diálogo com o parlamento. Ou não, mas são necessárias. Cabe ao parlamento, ouvindo as diversas instâncias, como diz o doutor Elmo, nós temos que ouvir as pessoas que entendem. Os parlamentares são os representantes para discutirem a reforma. O governo não está enfiando a reforma, impondo a reforma. Tanto é verdade, e isso foi um assunto que até nós discutimos bastante, que essa reforma já foi desidratada. Ela está completamente desidratada em relação... Eram 49 anos de trabalho, caiu para 40. Né? Categorias que não estavam voltaram a penetrar. Então não é uma reforma absurda, é uma reforma emergencial. A gente vai para um breve intervalo, já retornaremos com o doutor Elmo, juiz federal da subseção de Nova Friburgo, diretor do fórum, também com o doutor em matemática, professor da UERJ, Jorge Araújo. E na volta a gente vai falar a questão da insegurança jurídica, ou seja, muitas pessoas estão preocupadas, devo ou não se aposentar agora? Devo aguardar? A reforma pode prejudicar? Tenho que trabalhar mais? Posso nunca se aposentar em função, vamos dizer assim, de uma lei draconiana? Já a gente vai voltar e você vai acompanhar pela Nova TV com esse debate de altíssimo nível com o Dr. Elmo e também com o doutor professor em matemática Jorge Araújo.
Retornamos do nosso intervalo, o tema é reforma previdenciária. Estamos com o doutor Elmo, juiz federal, e também doutor em matemática, professor da UERJ, Jorge Araújo. Doutor Elmo, antes do intervalo, ficou a pergunta em relação à insegurança jurídica, ou seja, quem já tem um tempo de se aposentar, mas está aguardando, ele deve se aposentar imediatamente, que pode perder direitos ou não? Como se houver essa questão dessa insegurança jurídica que paira na sociedade? Pois é, Marconi, eu sou muito parado às vezes na rua ou então nos lugares que eu vou e sou indagado sobre isso. É importante saber o seguinte, a gente teve em 1998, quando nós tivemos a primeira reforma um pouco mais densa na Previdência, nós tivemos naquela época um índice muito grande de pessoas se aposentando. Elas pediam a aposentadoria mais cedo, com medo de vir uma regra mais dura e sempre... Eu estou vendo um replay, o telespectador mais antenado aí vai se lembrar, eu estou vendo um flash de 1998. É a mesmíssima coisa do que está acontecendo. As pessoas estão ficando desesperadas a partir do momento em que esse tema, a reforma da Previdência, vem sendo martelado e vem sendo mais discutido. Eu vejo mais pessoas assustadas com relação a essa questão de aposentadoria. E quando eu falo aposentadoria por tempo de contribuição. Então, se a pessoa já tem possibilidade de se aposentar, ela vai querer se aposentar desde logo. E aí eu posso falar com absoluta segurança para a pessoa que está nos assistindo, 2 pontos. São 2 situações diferentes. Primeiro, a pessoa que já tem todos os requisitos para aposentadoria. Vamos supor que ela já tem mais de 35 anos de contribuição, mais 30 se for o caso de mulher, e ela está com medo com a questão da reforma da Previdência. Primeiro ponto, não se desespere. Aliás, para todo mundo, não se desespere. Se ela já tem todos os requisitos, já tem até mesmo na própria proposta um dispositivo lá preservando o denominado direito adquirido. Então, se ela tem e não pediu, se ela tem todos os requisitos e não pediu, não fique desesperado. Ele vai ter direito a pedir quando ele achar melhor requerer a aposentadoria. Lá em 1998 não existia esse dispositivo, então gerou um certo conflito. Logo depois, mas o Poder Judiciário veio e disse, olha, quem já tem todos os requisitos na regra antiga tem direito a se aposentar pela regra antiga. Tá? Isso nem vai ser discutido hoje, se vier a aprovação da reforma, isso nem vai ser objeto de discussão. Então a primeira coisa, não precisa dessa correria, então? Não precisa dessa correria. Eu até venho conversando com algumas pessoas do INSS e eles falam lá, olha, o pessoal está meio desesperado. Eu converso com alguns advogados, olha, tem recebido muita consulta acerca disso. Então, falar para as pessoas para não ter desespero. Segundo ponto, quem não tem ainda os requisitos, esse já é mais complicado. Sou eu, você. Então, aqueles que não têm os requisitos para se aposentar, também não tem para onde correr. Então, não precisa ficar desesperado. Não vai conseguir aposentadoria agora, porque não tem o tempo suficiente, e tem que esperar para ver se vai vão se conservar as regras anteriores, ou se a gente vai ter que ser submetido às regras novas. Isso não tem jeito, não tem jeito. Aí não adianta, a única solução para ela, nesse caso, em que não tem os requisitos para se aposentar agora, é sentar e chorar mesmo. Não tem jeito, tá? E levar a vida. Também vai ser a última, não tem um apocalipse previdenciário aí também vindo. Então, é a segunda dica. Agora, tem umas pessoas aí, não são muitas, tem umas pessoas que estão próximos de se aposentar. Eu ainda faltam alguns anos, mas tem gente que está próximo ali. Às vezes a mulher tem 28, 29 anos, ou homem, 33, 34 anos de contribuição, vai se aposentar, já estava planejando
a aposentadoria para 2018, 2019, 2020 e tem a regra. Aí, essa pessoa também tem que ter calma, porque está sendo discutida essa questão da pessoa que está... Também não é justo você, uma pessoa que está prestes a se aposentar, você dizer para ela que ela tem que trabalhar mais 10, 15 anos. Também é uma injustiça para com a pessoa. Até uma questão que você falou de segurança. Então, para elas, está sendo discutido as tais regras de transição, em que ela vai trabalhar um pouco mais, mas também ela não vai precisar trabalhar 10, 15 anos. Então, a pessoa pedágio, né? é o tal do pedágio, que já existia lá em 1998. Então, ela paga um pedágio, ou seja, se ela falta muito pouco para se aposentar, ela vai pagar um pouco só a mais. Pouca coisa. Pouca coisa. Pouca 5%, coisa. Agora, se ela falta um tempo a mais, ela vai pagar um pouco mais. Agora, o que eu acho essencial para falar para o telespectador é calma neste momento. Agora, professor Jorge Araújo, o que o senhor acha de mais polêmico nessa reforma? A polêmica que eu vejo é a preocupação com a aposentadoria. As pessoas estão se preocupando demais com a aposentadoria. O brasileiro não poupa. Até não poupa porque até não tem a cultura da poupança. Se você começar a poupar desde cedo, no ambiente familiar, é o melhor ambiente para se educar uma criança. A criança tem que ser educada em casa, fazendo as suas poupanças. Ontem mesmo com a minha netinha, eu dou uma mesadinha para ela toda semana e falo, olha, não gaste tudo, guarda um pouquinho. Aí ela veio para mim, vô, não gastei essa semana. Então você tem que poupar. Não é o governo que tem que resolver todos os seus problemas. Nós estamos no Estado. O Estado brasileiro é um Estado gigante. É um Estado que está muito grande. Ele quer resolver, não resolve tudo, quer resolver esse problema, o meu, do doutor. O brasileiro tem que aprender a ter uma cultura de gerir a sua vida, não esperar que o governo resolva seus problemas todos. O que o brasileiro precisa se preocupar, além da aposentadoria, é preocupar que o governo garanta a ele uma boa escola e saúde. São essa situação que faz com que o brasileiro fique preocupado com a sua aposentadoria. Né? Então, a aposentadoria, no caso da aposentadoria, ser uma fixação da pessoa comum, a qual me incluo, é porque nós não temos essa cultura de nós mesmos providenciarmos o nosso futuro amparo, que é como? Estudando, trabalhando, tendo saúde. E aí a questão da aposentadoria é no final, quando você já tem um lastro. Então, mas isso é a questão do Brasil. O Brasil é um Estado babá, é um Estado que quer cuidar de tudo. Aquela visão do Estado paterno, né? De Estado ter que ser um papai, paizão. Estado papai. Estado papai. O que o brasileiro tem que exigir do Estado é que lhe dê condições de boas escolas e de saúde. O Roberto Campos falava no Estado jardineiro, do Estado mínimo, né? Claro, eu não digo que precisa ser mínimo no sentido do que o ex-senador Roberto Campos fala, né? Mas é que o Estado não cumpra obrigações desnecessárias. O Estado é um Estado distribuidor, regulador. O Brasil não anda, o Brasil está pesado. Você quer abrir uma empresa, tem que esperar 6 meses. Você quer fazer o seu canal avançar para outras unidades, tem que ficar esperando regulações, que são importantes, mas por que essa demora? Doutor Elmo, tem uma... Marconi, foi super importante isso aqui que o professor Jorge falou. Eu converso com pessoas com 20, 25 anos que estão querendo se aposentar, já estão pensando na aposentadoria. Eu não sei o que eles pensam. Quer dizer, sei porque eles falam, né? Mas eu não consigo compreender. Eu, hoje, estou com 43 anos. Eu não penso na aposentadoria. Agora, tenho vagas ideias, mas eu não tenho ideia fixa de me aposentar. Exatamente. E mais, ele tem todo um período, a pessoa que tem 20, 25 anos tem todo um período produtivo. Muito produtivo. Ela já está pensando numa aposentadoria. Veja, é isso que nós temos um problema cultural de poupança, temos. Mas veja, as gerações mais jovens
e quando eu digo mais jovens, a que tem 15, 20, 25 anos, ela tem que mudar essa mentalidade. E se ela não... Rápido. E rápido. Porque se ela não quiser, ela será forçada a mudar essa mentalidade no futuro. Eu dei uma entrevista, se não me engano, ou 2014, no início de 2014, sobre previdenciário também, e naquela época eu falei, nunca pensei que o negócio fosse se concretização tão cedo. Tão rápido. Lá em 2014 eu falava assim, gente, se nós achamos hoje que o nosso regime previdenciário é ruim, em 2040, 2050, vai ser totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque não há condição. Isso não é uma tendência brasileira, é uma tendência mundial. Existem regimes previdenciários de outros países que são muito mais rígidos que o nosso. O nosso hoje, lá em 2014, é até benevolente. E as pessoas vão ter que pensar nisso. Porque 2050, por exemplo, para mim não vai ser interessante. Eu já vou estar aposentado, talvez. Agora, quem é novo, que tem 15, 20, 25 anos, ele vai ter que se preparar inexoravelmente. Mas a gente tem a questão, doutor Elmo, esse ponto que o senhor falou, o seguinte, se justifica em termos, dizem assim, tem que ter a reforma Previdência, que você pode se aposentar e amanhã não receber, como vem acontecendo com o estado do Rio quebrado. Sim. Né? O estado do Rio, Minas e Rio Grande do Sul são muito emblemáticos quanto a isso. Agora, não adianta se aposentar e amanhã o estado eu costumo não paga, dizer o seguinte, são escolhas que nós fazemos, né, professor? É verdade. A gente quer ter um determinado regime, sim, queremos ter este determinado regime. Tudo bem. Agora vamos ver quem vai pagar a conta. Nós temos que decidir isso. Quem é que vai pagar a conta? Eu costumo dizer o seguinte, aposentadoria rurais que nós temos hoje, que é extrema, esse eu não tenho dúvida. Se eu pegar só a questão da aposentadoria rural, ela é extremamente, não digo ela que seja deficitária, ela é extremamente deficitária. Só que a aposentadoria rural é aquela questão, não se decide se ela tem que ser previdenciária ou assistencial. Fica meio nebuloso. Ela fica essa questão nebulosa. A pessoa do campo, e aqui eu não quero também, Marconi, para o nosso telespectador não pensar que eu sou contra nem muito a favor da pessoa do campo, até porque nós temos aqui, a gente mora numa região que prover a capital de alimentos, então também não quero. Agora, eu estou falando de uma questão extremamente técnica. A gente não decide a aposentadoria rural, se ele tem que contribuir e aí pagar efetivamente, quem não pagar não tem direito à aposentadoria, ou se é meio que assistencial, tem a questão da contribuição, mas não se exige efetivamente que ele contribua. A gente tem que decidir. Se a gente achar que tem que ser desse jeito, que está meio que assistencial, perfeito, eu apoio. Agora a gente vai ter que decidir de onde vai sair esse dinheiro. Só para o telespectador entender, como funciona hoje em termos da aposentadoria rural? Pois a aposentadoria, modo, a pessoa que trabalhou no campo, ela tem que comprovar 15 anos, no mínimo, nos últimos 15 anos, tem que ser os últimos 15 anos, em que efetivamente trabalhou em atividade rural. E aí tem que ser em regime de economia familiar. Ele não pode contratar outra pessoa para trabalhar lá e depois querer se aposentar. Não, é diferente. Ela que tem que estar efetivamente trabalhando. Tem contribuição? Tem contribuição. Ele contribui com um pequeno valor na comercialização. Mas a gente sabe que esse nosso meio é muito informal. Não se existe nem uma formalidade. Mas ele recolhe em cima da produção. Da produção. Só que a gente sabe como é que é. O pessoal aqui de Nova Friburgo sabe. Passa, às vezes, o atravessador na porta lá, ou ele leva para o mercado e não tem um talonário específico. E também a fiscalização nesse campo ela é muito ruim, muito mesmo. Então, se exige apenas que ele prove que trabalhou no campo. Diferente do trabalhador urbano, que tem que estar lá as contribuições mês a mês. Aí ele tem que comprovar, tem que recolher.
O trabalhador do campo não. Se ele comprovar que trabalhou 15 anos no campo, ele tem direito de se aposentar, além da idade ser reduzida. Uma aposentadoria por idade, hoje é 65 homens, 60 mulher. O trabalhador rural é 60 homens, 55 mulher. Então tem esse benefício, esse privilégio de se aposentar um pouco mais cedo. Até por questões ambientais, fisiológicas, porque o trabalhador, trabalhar no campo, ele é muito mais penoso, mais duro do que uma pessoa na cidade. Eu ontem a gente teve em audiência lá, o procurador perguntou, mas por que você está com a mão queimada? Aí ele explicou, estou com a mão queimada de colher lá o coentro de manhã. Como é muito frio, queima mesmo. Então veja como é penoso para o trabalhador no campo. Então por isso se entendeu de reduzir a idade. Agora, isso é pago por alguém. E aí a gente tem que decidir, a gente vai continuar com as regras de aposentadoria rural para o trabalho. Vamos continuar, perfeito, eu apoio, mas a gente tem que decidir quem é que vai pagar e mais, se pode pagar. Agora, professor, a questão do rombo da Previdência, o doutor Elmo está falando da questão da aposentadoria rural. O Brasil é um dos países que mais pagam impostos no mundo. É uma das maiores cargas tributárias no mundo. Será que essa questão da eficiência em termos do uso dos gastos, isso também não vem causando a questão da deficiência da Previdência e de outros setores essenciais para o Estado? A questão você falou bem, Marconi, a questão da tributação do brasileiro é alarmante. Nós temos uma carga tributária quase beirando os 40%. Você tem que trabalhar quase 5 meses para pagar os impostos. Então toda a tua atividade produtiva é na geração de recursos para o governo gastar. E gasta mal. O Brasil arrecada bem, mas gasta mal. Então a questão da falta de dinheiro passa por gastar mal. O governo tem muitas estatais. Só para você ter uma ideia, se eu não me engano, parece que no governo, eu estou falando aqui, foi o governo mais recente, o PT 13 anos no poder. O governo Dilma construiu 70, assim, se eu não me engano, 70 estatais. O governo Lula criou uma Sete Brasil no estertor do governo dele para produzir sondas. Quer dizer, manter essas estatais, isso tem um peso enorme na economia do governo. Então, quando eu falo o Estado se desvincular, é para que ele retire, saia de funções que ele não é bem-vindo. Aliás, ele não é bem-vindo, ele não é eficiente. O governo não é eficiente, o governo tem que se tratar de questões onde ele é eficiente: saúde, segurança, educação. Então, com a retirada desse peso de funções, o que vai acontecer? Abaixaria a carga tributária. Uma vez baixando a carga tributária, sobra dinheiro para os investimentos de você, pessoal. Você vai consumir mais, você vai investir mais. Então o governo precisa fazer um exercício de autoconsciência, os parlamentares do governo, e corrigir essas distorções. Uma vez corrigidas essas distorções e com a nova vigilância dos setores públicos, Ministério Público Federal, a Polícia Federal e a função excelente que exerce a imprensa. A Justiça Federal, né? A Justiça, eu falei exatamente, a Justiça Federal. Aí nós vamos ter o quê? Primeiro, a diminuição da sangria por corrupção. Aí você já tem vai haver uma sobra de recursos. Segundo, reforma da Previdência. Depois, a reforma que nós não tratamos aqui, talvez rapidamente, a reforma tributária, fazendo com que os tributos arrecadados sejam conduzidos para a sociedade, e a desoneração, diminuir a carga tributária. Aí nós vamos ter um país. Vamos ter dinheiro para investir naquilo que, eu falo sempre, é a educação. Doutor Elmo, existe uma pergunta da Simone, e que ela pergunta se vale a pena investir na previdência privada e se essa reforma altera alguma coisa. É um bom negócio. A previdência privada é um bom negócio.
para o instituidor, para o banco, né? Eu não... a gente lá na Justiça, a gente conversa, às vezes, acerca de previdência privada. Veja, existem inúmeras espécies de previdência privada, tá? Eu não sou economista, muito menos ajudo financeiramente ninguém. Então, isso significa que eu não tenho know-how para isso. Agora, é de se analisar se a previdência privada ela é vantajosa ou não para a pessoa. Nós temos previdências privadas com taxas muito altas, impostas, que não são nem um pouco vantajosas para a pessoa. E esses tipos de previdência privada são a maioria no mercado, perfeito? E agora, se o empregador ele injetar dinheiro na previdência privada, junto com o trabalhador, aí a vantagem, é possível haver vantagem sim. Agora, eu não sou educador financeiro para dizer se previdência privada é boa ou não. Até posso falar aqui que eu tinha uma e encerrei, porque não era vantajosa para mim, e olha que as condições que eu consegui com a instituição financeira eram muito boas. Eu mesmo assim não achei interessante e encerrei. Vou fazer outra coisa na vida. Poupar de outro jeito, poupar de outro jeito, ou investir assumindo os riscos, ou então gastar. Mas, enfim, a previdência privada eu não vi que era muito vantajosa. Agora, veja só, teoricamente, a previdência privada é um sistema de previdência um pouquinho diferente da previdência pública. E ele tem um viés desse que o professor Jorge falou. Ele tem um viés de captação de poupança, de captação de dinheiro para que a pessoa invista nela mesma para o futuro. Exatamente, preparar o futuro, complementando o que a previdência pública e uma forma de injetar dinheiro financeiro para investimento em N atividades. Então, assim, o sistema em si é interessante. Agora, mesma coisa que você falou do fator previdenciário, que na teoria é interessante, na prática pode se revelar ruim para a pessoa. E a pessoa tem que ter alguns objetivos na vida. Para que uma pessoa que tem 50, 55 anos de idade, eu não recomendo fazer previdência privada. Vai contra um sistema e não vejo benefício nenhum para ela. Então, esses dias eu soube de uma pessoa que fez previdência privada, começou a fazer previdência privada com 65 anos. Eu não sei o que ela quer da vida, a não ser que tenha que deixar dinheiro para os herdeiros. Um pecúlio, alguma coisa assim, vai deixar para os herdeiros. E a pessoa muito jovem, com 20, 25 anos, ela tem que ter muita cabeça sana para não gastar esse dinheiro ao longo da vida. Investir, é uma coisa séria. A previdência privada, como tudo na vida, né? É uma coisa séria. E não pode ser utilizada para outros fins que ela possa, eventualmente, no futuro, querer utilizar. Sei lá, casamento, viagem, imóvel, carro, não sei. Previdência privada é uma coisa para se complementar uma previdência pública no futuro. Então, é uma questão para quando ele tenha 60, 65 anos. Professor... Então, desculpa, só para complementar, eu não posso falar para a Simone aqui, porque eu não tenho dados de idade dela, profissão, que os desejos, principalmente os desejos da Simone, e nem o plano que ela está em vista de fazer a previdência privada, se o empregador vai contribuir ou não. Isso é uma questão de se verificar junto à instituição e ela se instruir com pessoas que sejam habilitadas a tal. Então é a mesma coisa que a Simone está com problema de dor de dente e eu ser pedreiro para dizer a ela que a dor de dente está ruim ou do jeito que ela tem que se tratar. Agora, doutor Elmo, eu lembro que eu acompanhei um julgamento com a saudosa, falecida, a desembargadora Salete, do Tribunal Regional Federal, e ela fazia uma crítica em termos
da Previdência, do regime próprio, em termos das Forças Armadas. Ela dizia que nós temos um exército da família, ou seja, o número de inativos era quase o número dos ativos nas Forças Armadas. Ela dizia, isso tem que mudar. Quer dizer, se amanhã o país precisar das Forças Armadas, nós temos um exército de inativos. Quer dizer, como que responde ao país num estado de emergência? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dessa fala da desembargadora, que foi num julgamento que eu lembro no Tribunal Regional Federal. Sim, eu não tenho conhecimento do caso em si que ela julgou, mas eu consigo entender o pano de fundo, que é exatamente isso que o professor Jorge falou. Nós temos um contingente muito grande eu não diria, um contingente de aposentados que tem que ser custeados. E é aquela questão, nós temos dinheiro para custear, porque veja só, Marconi, essa questão aí de ter o número de aposentados equivalente ao de Forças Armadas, pode até significar nada. Pode até significar nada. Se o efetivo das Forças Armadas for pequeno em relação ao quantitativo de pessoas do país ou da extensão territorial do país. Mas, enfim, a gente consegue, pela fala da saudosa desembargadora, entender o que está por trás. Talvez ela tenha feito uma crítica em relação ao número excessivo de aposentados existentes num determinado regime. E aí você tem que ver as causas para isso. Nós temos um regime muito antigo, será que o número de pessoas que financiam ele também é muito grande, portanto suporta esse financiamento? Ou será que as regras existentes permitiram que um número grande de pessoas adentrasse a inatividade? É de se indagar isso. Agora, na minha visão, eu resumo por uma ideia muito simples, mas também muito difícil. A questão é, nós temos condições de manter esses inativos? Se temos, perfeitamente, vamos embora, vamos partir para outro tema. Ou não. Ou se vamos ter problemas no futuro. Eu acho que a grande questão aqui, Marconi, que talvez não tenha sido direcionada nos meios de mídia, que é o seguinte: a Previdência é superavitária, deficitária? Não, é superavitária. E vem outro grupo, não, é deficitária. Eu acho que a questão não é isso. A questão não é saber se atualmente nós temos dinheiro para custear ou não. A questão é, o futuro vai permitir que nós tenhamos esse contingente e outros que ingressarão no sistema? Isso é puramente ciência atuarial, ciência matemática. Uma previsão do futuro. É uma previsão do futuro. E previsão do futuro, Marconi, me desculpa, os juristas não têm poder sobre isso. Os políticos não têm poder sobre isso. E não têm poder sobre isso por quê? Porque são eles, os matemáticos, que têm que nos dizer: a conta no futuro vai fechar ou não vai fechar? São eles que têm que falar isso. O regime é sustentável? O regime é sustentável ou não? Pelo amor de Deus, não estão vendo isso. Estão se falando do presente. Como se Previdência fosse apenas presente. Não é. E pior, Marconi, eu espero que eu não veja isso. Espero que não veja isso. E nem quero também colocar em pânico o telespectador que nos assiste. Se nada for feito, infelizmente, no futuro, nós vamos ter que discutir sobre o pagamento do pessoal que já está inativo. E isso já está acontecendo no estado do Rio. Não, pior ainda, Marconi. Já aconteceu. O pessoal sabe muito bem que começaram a taxar os inativos. Um tempo atrás nem se pensava nisso. Agora já é. E já é realidade. Colocado. Já é realidade. Se taxa com contribuição o inativo. E isso é muito ruim para o inativo mesmo. Porque, veja, num sistema previdenciário, não, é outra coisa que eu sempre falo, professor Jorge, mas uma coisa que eu sempre falo, em se tratando de reformas previdenciárias, não existe aqui alguém que vai ganhar.
ou sempre iremos ganhar. A teoria dos jogos não se aplica aqui. Alguém vai perder. E, portanto, talvez a gente entenda por que a reforma previdenciária suscita tanta discussão, tanta animosidade, tanta animosidade por isso, porque alguém tem que perder. Não existe uma reforma no sistema que todos ganhem. Alguém vai perder. Então, alguém vai perder aí nessa reforma. E eu falo aqui, quem vai eu não sei, mas alguém vai. É o trabalhador rural? Talvez. Talvez. É o trabalhador urbano? Servidor público também. É o servidor público? Pode ser. Pode ser. É o inativo? Quem sabe? É o pessoal são os militares? É possível também. Ou todo mundo. Agora, falar que alguém vai ganhar com isso não existe em questões de reforma de Previdência. Professor Jorge Araújo, a gente vai para um breve intervalo. Na volta o senhor vai responder a uma pergunta que veio para o senhor, o Jairo do Centro. Jairo do Centro me pergunta a questão se o caminho seria a terceirização. E já a gente volta com o Dr. Elmo Gomes, juiz federal, diretor do Fórum de Nova Friburgo, e também professor da UERJ, doutor em matemática, Jorge Araújo.
Voltamos do nosso intervalo, estamos com o Dr. Elmo Gomes, juiz federal da subseção de Nova Friburgo, responsável por julgamento de diversas cidades da região do interior e também do município de Nova Friburgo. Também um professor doutor em matemática, professor da UERJ, professor Jorge Araújo. Professor, a pergunta do Jário, antes do intervalo, a respeito se a terceirização seria ou não uma saída em termos previdenciários, em termos de melhorar a viabilidade da Previdência e também a questão do desemprego no Brasil. A pergunta que o Jário fez, Marconi, bastante oportuna e de discussões acaloradas, né, na reforma trabalhista que está sendo discutida no Congresso e que contém vários pontos onde são pontos bastante importantes de serem aplicados. As nossas leis trabalhistas, elas são da década de 40, de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era um político populista, era um político da época, populista, e implantou uma série de leis que eram leis que amparavam, naquela época, necessariamente os brasileiros, não tinha uma legislação. Então foi uma legislação que perdura até hoje. Veja, uma legislação de 1940, nós estamos em 2017. Nós estamos numa época de mídias eletrônicas, onde as pessoas trabalham em casa, as pessoas não precisam mais se deslocar para o trabalho. A legislação não contempla essas coisas. É uma legislação que engessa o empregador, que é caro ter alguém trabalhando, por conta da tal tributação que o governo faz. Então você precisa desengessar essa lei promovendo avanços. Então eu mesmo falo isso às vezes na minha casa com a minha mulher, que é professora de matemática também, e eu comento com ela, olha, eu não posso ser contratado por um colégio em Friburgo, por exemplo, Colégio Anchieta, para dar um curso de um mês, para a turma de pré-vestibular, qualquer coisa. Por quê? Porque eu tenho que ter vínculo empregatício. Ora, se eu não tenho vínculo empregatício, eu chego para o Anchieta, através do setor de contratação, estabeleço um valor a ser pago e as aulas é um toma lá, dá cá, eu não quero saber, o governo tem que se meter nisso. O governo não tem que se meter nessa história Então, há um avanço nessa legislação que está sendo discutida, no sentido de que permite que patrão e empregado façam acordos sem a chancela do Tribunal de Justiça do Trabalho. Então, é claro que tem riscos, vai sempre ter risco de um acordo ser mal feito, mas você abre espaço para que o empregador contrate pessoas por 180 dias, renovar por mais 180 dias. Ora, vai dizer isso para uma pessoa que não tem emprego, que está 2 anos desempregada, que ele precisa ter as garantias trabalhistas, não, ele tem que ser contrato de tempo duradouro? Então as reformas trabalhistas, elas vêm nesse momento, se são boas, ainda vão ser aprimoradas, mas temos que sair de uma legislação de 1940, para os tempos atuais. Doutor Elmo, a questão o que se discute muitas das vezes, e acaba na Justiça Federal, é a criminalização do empresário, né? A questão da anotação da carteira, a questão, entre aspas, daquele acordo que se tem, a falta do tributo lá, da contribuição previdenciária. O senhor acha que deve-se ter um freio, diminuir realmente essa liberalidade em termos de contratação? Vai ser um retrocesso em termos do trabalhador, ou vai ser bom para todo mundo? A questão que o professor Jorge Araújo falou do número de desempregados, ou seja, o tiro está saindo pela culatra, né? Veja só, Marconi, é um tema delicado. Várias considerações aqui. Eu falei contigo que eu sou uma pessoa meio suspeita para falar sobre esse tema. Até pouco tempo atrás eu era empregado, fora da justiça, eu também sou professor, saí e hoje eu sou terceirizado, exatamente terceirizado. Proporcionalmente, eu tenho mais vantagem sendo terceirizado do que sendo empregado, mesmo porque a pessoa, o tomador do serviço, ele tem muito mais vantagens de me contratar como terceirizado do que como empregado. Não é vantajoso para ele, ele nem tem condições
de me colocar figurando como empregado. Então, dessa maneira, eu sou até uma pessoa, além de não ser especialista em direito do trabalho, ao contrário, ojeriza a matéria direito do trabalho, eu nunca me adaptei a ela, por uma questão de gosto, tão somente por uma questão de gosto, tá bom? E agregado ao fato de que, particularmente, aí para mim foi muito melhor eu ir para terceirizado do que ser empregado. Agora, o que é bom para mim, eu não posso levar isso e generalizar para todos os casos. Eu não posso dizer que a terceirização ela é vantajosa em todos os casos, ou se é até mesmo vantajosa num espectro geral, tá? Mas assim, eu falo por falta de absoluto desconhecimento a tal. Agora, foi o que o professor Jorge falou. Eu vou fazer um paralelo, a gente fala que os juros no Brasil, decorrente de crédito, ele é muito alto. Ele é muito alto por quê? Aí se fala o seguinte, não, por causa dos bancos e tal, a gente não vê o que está por trás disso. E eu sempre costumo falar, eu às vezes pego causos de caixa econômica relativo a isso, e a gente costuma lá no gabinete conversar sobre essas questões. E uma delas é exatamente a questão de ser muito permissivo no Brasil o crédito. Então, se eu permito que muitas pessoas peguem crédito, o risco daquele que cede também é grande. Então, por isso que a taxa de juros é alta. E nesse bolo todo, nós da Justiça temos grande responsabilidade por isso. Muita, aliás, muita. Ser credor no Brasil também é muito ruim. Ele não tem muitas garantias para tal, né? Tanto é que a medida agora de diminuição de rotativo na cartão de crédito fez os juros diminuir, porque a gente não está vendo um mecanismo por trás. A mesma coisa na terceirização. Se critica muito a terceirização. Agora, será que a terceirização não ajudaria a diminuir essa questão de engessamento nas relações de trabalho? Custos trabalhistas. Os custos trabalhistas. Disputas trabalhistas. Disputas trabalhistas. Muito bem, professor. Ações trabalhistas. Muitas coisas por trás. Agora, o índice de desemprego, né? O índice de desemprego. A informalidade. Sim, informalidade. A informalidade. Então, isso tem que ser levado, são coisas que estão por trás, na engrenagem, mas a gente não vê. Agora, outras questões, evidentemente, têm que ser debatidas. E aí eu vou chegar na sua segunda pergunta. A terceirização no serviço público, integralmente, ela é vantajosa ou não é vantajosa? Aí a gente vai ter que discutir. É vantajosa para tais e tais atividades, ou não é vantajosa em tais atividades. E aí vai ter que ser discutido tecnicamente. Mesmo porque eu costumo dizer que é onde o poder público mete o dedo, sai alguma coisa errada. Sai alguma coisa errada dali, certo? Então, essa questão no serviço público de terceirização, a ideia é até boa, teoricamente. De novo aqui a teoria e a prática. Mas a gente sabe que muitas das vezes existem conchavos políticos para favorecer pequenos grupos de empresários mal intencionados para sugar dinheiro público. Nós já tivemos casos, não precisa citar nome, exatamente. Em Friburgo que... Eu nem preciso citar nomes, o telespectador é muito mais inteligente do que eu, tem uma memória muito melhor para saber em alguns casos. E veja, não é só no município aqui, no estado. Nós tivemos vários problemas de organização social, OS, criados exatamente para Maracutaia. Eu nem sei, agora me é estranho aqui no município de Friburgo, estou falando do estado do Rio de Janeiro, contratar uma empresa de prestação de serviços de saúde de um município distante. Isso não entra na minha cabeça. Faz sentido. Nem sei de detalhes, tá? Mas só o fato de haver isso, para mim é estranho. Para mim é estranho. Agora, isso não impede também, agora a gente tem que fazer a separação, né, professor? Claro. De a pessoa que monta uma empresa de terceirização e ganha dinheiro com isso.
Qual o problema disso? E tem que ganhar, né? Eu acho que tem que ganhar. Exatamente. Ganhar dinheiro não é Inclusive, pecado, ele montou uma capitalismo, empresa isso, né? para ganhar dinheiro. Correu risco. Ganhar dinheiro não é Correu pecado, né? risco. Exatamente. Então, se confunde muito isso de criação para privilégios. Até porque a gente nem tem capitalismo no Brasil, nunca teve, né? Não, é o Nunca capitalismo teve, de né? compadre. Exatamente, Para a nunca prática de teve, né? ilícitos, né? Então, essa distorção que a gente tem que distinguir aqui, né, professor? Do empresário ou do que você denominar ele mal intencionado, daquele que cria uma empresa para ganhar dinheiro. E ele tem que ganhar dinheiro licitamente, mesmo. né? Licitamente. Qual o problema disso? Aí a gente pega o mau exemplo e joga tudo no mesmo saco. Como se fosse regra. Como se fosse regra. Não vai dar certo. Então, essa questão que eu vejo, embora de longe, professor Jorge, aqui, essa questão da terceirização, de se demonizar o empresário, que ele quer montar um negócio para fugir de uma dificuldade da relação de emprego que a gente tem hoje e colocar tudo no mesmo saco e dizer que tudo é ruim. E vem os legisladores obstacularem a terceirização em vários entes públicos. Quer dizer, não deixa que essa atividade entre, quando em alguns casos, como você falou, ela é necessária, talvez necessária. Agora, doutor Elmo, o senhor falou a questão rural, né? A questão da polêmica, da contribuição. Agora tem a questão do benefício do LOAS, né? Que é uma assistência social, mas que vai na conta da Previdência. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão em termos previdenciários, se isso causa, vou dizer assim, um déficit significativo na Previdência. Sim. Não sei qual é a posição do professor Jorge, a questão do benefício assistencial. Qual é a ideia que está por trás disso? Existe um número de pessoas na sociedade, não é só na nossa, você pega em qualquer lugar no mundo, é assim. Pessoas que, não vou dizer aqui quais são as causas que levou a isso, existem inúmeras causas, elas são pessoas mais desfavorecidas. Então, eu vou pegar aqui só dois exemplos, que exemplos são nossos exemplos. Pessoa que tentou trabalhar a vida inteira, não conseguiu, ou porque não teve oportunidade, ou até mesmo, vamos falar aqui, porque não quis, né? Mas também não conseguiu arranjar um dinheiro suficiente para se manter final de vida, no final de vida. E vamos aqui dificultar, digno. Ele nem tem família para sustentar, ele não tem filhos, ele não tem esposa para sustentar. Então, veja, uma pessoa que já está em idade avançada, aí o poder público ele tem o dever. Ele tem o dever de intervir e prover o sustento. Para manter a dignidade dele. Para manter a dignidade dele. Vou pegar outro exemplo que é nosso, do incapaz. Vamos supor, uma pessoa que, por um infortúnio, nasceu deficiente, e aqui físico, incapaz mentalmente, ele não teve uma oportunidade na vida, nem pode trabalhar por um impedimento natural grave, ele não pode sustentar, às vezes tem gastos excessivos, porque uma pessoa que necessita de um maior cuidado específico da família, e a família também não tem condições, o Estado tem que intervir, exatamente isso que vocês falaram, para manter a dignidade. Aí sim, vamos pegar esses dois exemplos em que é necessário o poder público intervir. Aqui vão ter um número de pessoas existentes que não pode prover a subsistência. Então, ela não pode contribuir com nada. Quando eu falo contribuir com nada, economicamente. Ela nem pode, ela não tem condições de ser produtiva para a sociedade, para ela, para o poder público, e alguém tem que se resguardar. Alguém tem que resguardar essa situação. E aí temos várias entidades, temos entidades filantrópicas aqui em Nova Friburgo que fazem isso muito bem, muito bem. A PAI, dentro das suas limitações, evidentemente, tem a PAI, tem a FAP, tem a LAGE. Briga Maria Jesus. Exatamente, o LAGE desenvolve atividades excepcionais aqui, tem que até dar o mérito a eles. E fazem, às vezes, Marconi, muito melhor do que o próprio poder público, muito melhor. Mas, de qualquer maneira, existem esses benefícios.
Agora, eu tenho até dados estatísticos aqui, os estatísticos nos Tem que auxiliando trazer, aqui, do Sem governo. números não adianta. Exatamente. Do governo, dizendo que esse impacto é até pequeno, em razão ao bolo geral. Então, o impacto de previdência ele é infinitamente maior do que o de assistência social, de forma que se costuma também jogar demônios em cima desses benefícios, mas sempre que se fala isso, eu até corro em defesa deles. Falo, olha só, tem despesa? Tem despesa. Mas veja bem, sempre vai haver. E sempre há em qualquer parte do mundo. Esse sistema é deficitário, mas ele tem que ser deficitário. E quando eu falo deficitário aqui, é outra palavra que o pessoal, não pode ser, não, aqui tem que ser. E sempre será, não tem como mudar aqui. Agora, esse impacto ele é muito pequeno em relação aos demais gastos existentes no governo. E outra coisa que eu tenho que ter separado é o seguinte, o benefício assistencial para aquele que é o mais desvalido, ele tem que ser modificado, tem que ser otimizado? Sim, aí eu acho que tem que ser. Eu acho, e aqui eu vou falar especificamente, professor Jorge, o Bolsa Família, ele é um benefício que não tem que ser extinto, não deve ser extinto, mas tem que ser modernizado. Então, não é possível que você injete dinheiro em uma circunstância de um modo indefinido. Ele tem que ter um fim, ele tem que ser temporário. E a gente sabe que não é temporário muitas das vezes. Você acaba, e aí é o lado ruim do benefício assistenciário. Você dá uma muleta para a pessoa e ela nunca vai se separar da muleta, mesmo porque não tem incentivo para deixar a muleta. Então, em alguns momentos, nos benefícios assistenciais, isso tem que ser revisto. Mas criticar a existência dele, aí é outra coisa. Eu acho que não se deve criticar a existência, mesmo porque ele tem que ser deficitário mesmo. Inclusive, se me permite, doutor, o Bolsa Família, criado no governo Fernando Henrique, ele terminou o governo, se não me engano, com 5 milhões de beneficiários. E esse programa acabou também sendo enviesado para o lado político. Ele cresceu e hoje já tem quase 30 milhões de pessoas. Quer dizer, tem bolsista, hoje está fazendo lá as avaliações do Bolsa Família, pessoas que não têm a mínima necessidade de Bolsa Família e estão lá recebendo Bolsa Família. Quer dizer, é claro que esse programa ele tem um mérito, como o próprio doutor Elmo disse, mas veja, precisa ser mais fiscalizado. Fiscalizado, ele não sim. pode ser ampliado. Ele não é para ser ampliado, ele é pelo contrário, é para ser encolhido, significando que o sucesso do empreendimento. A ampliação dele demonstra mazela, né? Do governo que a economia não está... Os críticos até falam, Marconi, que o programa é uma piada, quase que uma piada. O programa de Bolsa Família, o que é que visa o Bolsa Família? Resgatar a dignidade, que ela saia da linha, né? Oportunidade, que saia da linha de pobreza, etc. e tal. E o que a gente vê? Aí se diz que o programa ele é um fracasso total, porque os que estão recebendo nunca saem da linha de pobreza. Há um comodismo, né? Há um comodismo. Então, assim, é uma piada, evidentemente, que outra coisa está por trás, mas isso tem que ser revisto. Não apenas na fiscalização, né, professor Jorge? Há fraudes e muitas fraudes. Muitas fraudes. Mas o próprio o sistema em si ele pode ser modernizado, sem tirar o mérito do programa em si. É o caso de cursos, né? Sim, que a pessoa pode ver a oportunidade. Criança na escola. O empreendedor, né? Mostrando que ela pode sair dessa linha de pobreza e ter a dignidade através do seu próprio sustento. Sim, com certeza. A gente vai para um breve intervalo, para o último bloco com o Dr. Elmo, juiz federal, e também com o Dr. Jorge Araújo, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e o professor vai dar uma falazinha a respeito, na área da educação, sobre o centenário da teoria da relatividade desse grande gênio, Albert Einstein.
Voltamos do nosso intervalo, estamos com o Dr. Elmo, juiz federal da subseção de Nova Friburgo, responsável pelo município de Nova Friburgo e também municípios vizinhos. Ele é diretor do Fórum da subseção de Nova Friburgo e é juiz, presidente do Juizado Especial Federal Previdenciário do município de Nova Friburgo. Também o professor Jorge Araújo, professor, doutor em matemática, professor da UERJ. Professor, no bloco anterior, professor, a gente deixou uma fala a respeito que o senhor ia falar sobre o centenário da teoria da relatividade com Albert Einstein. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa importância, né, dessa luz de conhecimento, desse gênio que mudou a história da ciência, revolucionou a ciência no mundo. É interessante para o ouvinte, né, o telespectador, que numa rodada de discussões envolvendo uma série de temas importantes da vida nacional, surge a ideia do Einstein no final. Talvez o telespectador não entenda bem essa entrada do Einstein aqui, mas é interessante que vai ter alguma ligação com o que a gente está dizendo. Eu creio que eu vou me esforçar para fazer uma ligação com o dia de hoje. Eu pensei, por conta do centenário da vida, da descoberta da relatividade, da lei da relatividade geral e restrita do Einstein, em 1915, ano passado fazer a apresentação, aliás, ano retrasado, fazer a apresentação na UERJ, porque eu fiquei abismado. Dentro da universidade eu não via nenhum movimento. No Rio de Janeiro, notícias nas universidades sobre esse centenário da obra de Einstein. Então eu como matemático, mais metido da besta na área de física, falei, mas não é possível, eu vou fazer, e resolvi fazer uma apresentação numa noite marcada para exato o dia que se fazia os 100 anos da teoria da relatividade. E naquela semana ocorreu uma greve, daquelas greves que costumam acontecer nas universidades federais. Aquilo foi um desânimo geral, que havia toda uma preparação, os slides. Bom, aí, no ano seguinte, passado, de novo retomei com o projeto, aí já era o 101º ano. O que aconteceu? Uma greve interminável na UERJ. Então eu estou conseguindo falar do Einstein aqui. Tem um programa que está me permitindo fazer esse enfoque. Quando eu falo então que é a objetividade, o Einstein, a teoria do Einstein, ela revolucionou toda a física do século XX. Porque até então o que se valia era a física newtoniana. E a física newtoniana, ela concebia uma velocidade de propagação instantânea. E a primeira revolução que o Einstein fez foi que dizia que essa velocidade não era instantânea, ou seja, a velocidade máxima que um corpo atinge é a velocidade da luz. Então essa foi a primeira bela contribuição do Einstein na ciência moderna. E depois a teoria da relatividade geral, onde entram os efeitos gravitacionais que não eram considerados até então. O efeito gravitacional era a lei de Newton, que matéria atrairia matéria naquela razão inversa do quadrado da distância e direta do produto das massas. O que acontece? O Einstein se incomodava com essa ideia. Ele não podia conceber que um efeito que ocorresse no Sol imediatamente ocorreria na Terra, como se fosse uma catraca, um balanço aqui, balanço ali. Não deveria ser assim. Então a gravidade que o Einstein concebeu foi a gravidade seguinte: ele imaginava o espaço como uma película e uma grande massa como o Sol deformava aquela película e os corpos que estivessem perto seriam atraídos e rodariam, girariam em torno daquele curvamento do espaço. Então a ideia do espaço curvo é uma ideia que revolucionou a física da época. E finalmente a questão onde ele cria uma equação onde envolve todos os entes: matéria, energia, espaço, tempo e gravidade. Isso é uma tarefa gigantesca, ocorrida em 1925. Então você olhar 1915, olhar essa contribuição de Einstein. Por que ele conseguiu isso? Primeiro, ele estava no lugar certo, ele estava nos Estados Unidos, onde a ciência é tocada com extrema objetividade.
Lá você publica e a sua publicação tem que ser, o seu trabalho tem que ser publicável e aplicável. Você não tem chance de fazer outra coisa no Estado. Os livros americanos são belíssimos. Eu tenho comprado agora livro de 1959, reeditado nas edições agora da Universidade de Oxford. Você pega os livros, são livros excelentes. Então você consegue ver que essas obras lá, elas se ancoraram em toda uma matemática que já estava pronta em 1915, nessa faixa de tempo. O que veio depois, até meados do século XX, se você olhar bem, 1940 o von Neumann prepara a produção básica das linguagens computacionais, e se você olhar o que existe hoje de gigantismo de descoberta, eu francamente não vejo nenhuma. Eu acho que o século XX, final do século XIX, século XX, meados do século XX, foi o século das grandes descobertas. E eu pergunto a você, por que elas se deram? Porque existia um compromisso muito grande com a formação de cientistas. Os cientistas produziam 2 artigos, o Einstein produziu alguns artigos. Hoje nós temos nossos colegas, professores como eu, a gente produz, sei lá, tem professor que produz 30, 50 artigos, 10 por ano. Ora, o Einstein produziu 2, 3 artigos. Então existe uma diferença muito grande entre a quantidade e a qualidade da ciência que se faz hoje. Essa é a minha questão, que não daria para a gente encerrar aqui, mas existe um número muito expressivo de publicações brasileiras, mas de pouca relevância internacional. Nós somos o terceiro país do mundo que mais publica artigos científicos, menos lido. Quer dizer, falta qualidade. Falta qualidade, provavelmente falta qualidade. Quer dizer, doutor, o senhor que é professor, doutor Elmo, isso reflete em termos também de qualidade da educação, né? Sim, sim. A falta do interesse, a busca do ensino de qualidade, da informação de qualidade, porque a gente estava falando aqui em termos do custo Brasil e do desenvolvimento Brasil. O Brasil ainda é um país de terceiro mundo e carece muito, seja a questão do desenvolvimento tecnológico, e quando você está em casa, mas o que é desenvolvimento tecnológico? O professor está falando de Albert Einstein aqui. Se você tem energia elétrica na sua residência, é física. É física, é conhecimento tecnológico. Então muda a vida das pessoas. Seja a ciência, revoluciona a vida das pessoas. Então, o que eu acho que falta, doutor Elmo, o senhor vai falar com maior propriedade, como professor, a falta também do interesse do cidadão pelo estudo, né? Pela informação de qualidade, aquela questão, nós temos hoje a internet, mas existe uma banalização, um lixo de informação que não muda o ser humano em nada, e ele não muda em nada a sociedade do ponto de vista tecnológico, né? A banalização das acusações, das fofocas de redes sociais, em WhatsApp, dos vídeos que não traz melhoramento em nada no ser humano. Pois é, Marconi. Bom, eu não sou um professor de Araque, né? Eu não produzo nada cientificamente, mas, enfim, nem posso falar muito aqui que o professor Jorge vai sair com uma péssima impressão minha aqui. Mas pelo menos uma notícia boa para ele é que eu saí da academia, então pelo menos eu não produzo, mas também não pode ser exigido de mim. Veja só, Marconi e professor Jorge, tem uma frase, um pensamento do Umberto Eco, que eu achei, quando eu li, italiano, né? Eu achei muito interessante, em que ele comentando sobre essa questão da internet e do acesso, de estar muito facilitado de informações para as pessoas, uma vez que antigamente ela tinha que ir à biblioteca, se deslocar, pegar ali, agora não, clicou e já está ali. E ele falando que não ia mudar nada, e aquilo eu achei muito interessante, porque ele disse que a informação que se passa, ela não pode ser passiva, ela tem que ser ativa, ou seja, a pessoa tem que interagir com a informação. Então ele falando, olha só, essa questão de modificação de relação acerca da informação não vai mudar nada.
a gente ainda vai ter um núcleo de pessoas privilegiadas tendo a informação. Eu fiquei pensando aquilo, falei, que será que o maluco do eco tá certo? E pior que está. Veja, hoje o acesso ele é muito mais facilitado, mas as pessoas não estão atrás dessa informação, ou pelo menos não chega até ela a informação que seria a informação de instrução. Então, o que tem são o WhatsApp, que não educa ninguém. Ele tem outras funções na vida muito boas, mas de instrução nenhuma. Isso você vê também na internet, as pessoas não estão preocupadas em pegar livros de matemática. Você não vê estudante com livro? Você não vê. Né? Então, essa questão da informação, ela continua ainda blindada, ela continua ainda sendo o acesso de poucos, como era antigamente. Ou seja, Humberto Eco está muito mais à frente do que nós em prever o futuro. Eu costumava brincar na universidade, eu fiz a universidade quando ainda não existia a internet, o computador eu fiz ainda na máquina de escrever. Então eu lembro muito bem das pessoas no saguão, lendo o caderno, pegando o livro na biblioteca, etc. e tal. E hoje, um dia que foi muito emblemático, eu contei 11 pessoas no saguão da universidade olhando o celular. E então, naquele dia, quando eu tinha chegado mais cedo, eu caminhei ali de modo que eu pudesse observar o que se estava lendo no celular. E essas 11 pessoas estavam exatamente com fofocas diversas. Estudante universitário, né? Estudante universitário antes da aula. Ou seja, elas não estavam ali ajudando. Já era ruim na minha época, mas pelo menos você via. Hoje você não vê mais isso. E aí eu até brincava com eles, os que eu conhecia, eu falei, você está lendo a lei nova que saiu hoje publicada, né, filho? Com certeza. Mentira, ele estava passando o tempo, ele estava com um passatempo apenas. Então essa questão da promoção do ensino educação, do ensino... Oi? É o que se falava que o Marquês de Pombal, quando veio no Brasil, né, para promover o ensino leigo, ou seja, para manipular a sociedade. Mas parece que também as pessoas, como da questão da Bolsa Família, lógico que nós temos exceções, se permitem nessa alienação desse ensino leigo. Serem manipulados. Exatamente. Eu não sei, o professor Jorge, ele está, além da experiência infinita em relação à minha pessoa. E chega em casa, coloca a culpa no professor, né? Mas isso sempre ocorreu e sempre ocorrerá. A transformação, ela vem ao longo do tempo. Então, com o passar dos anos, ela reconhece ali os bons professores na universidade, né? Como eu reconheço os meus da minha época, né? Mas aí o professor Jorge pode até falar melhor do que isso sobre a dedicação dos alunos dele lá. Agora, hoje realmente essa questão da informação, ela continua ainda muito restrita, por incrível que possa parecer, por mais paradoxo que possa se ver. Agora, professor Elmo, para a gente finalizar, a questão da reforma previdenciária, retornando ao tema, a questão do caráter político. Como é que o senhor vê essa questão? Eu vejo com muita preocupação. O professor Jorge aqui falou da questão dos sindicalistas, que estão na função dele. Estão na função dele. Também não vou criticar, não. Mas eu mesmo vejo, a associação do qual fazia parte dos juízes federais, ela é totalmente contrária, basicamente contrária à reforma da Previdência. Se entende. Nós perderemos, nós juízes perderemos também com a reforma, o serviço público irá perder alguma coisa com a reforma. Mas o que eu chamo a atenção aqui, professor Jorge Marconi, e também o telespectador que nos aturou até este momento, de levar pacientemente,
eu chamo a atenção para um detalhe. O debate aqui, o professor Jorge, o caráter que ele fez do estudo que nós fizemos aqui, o caráter apolítico. A gente tentou ao máximo aqui separar a questão política, que existe, não posso negar que existe uma questão política envolvida. No ar, né? Está no ar, mas a gente tentou fazer a questão de uma maneira técnica. Aquilo que eu já tinha falado anteriormente, Marconi, talvez você tenha me chamado porque nós nos conhecemos, mas o professor Jorge é importantíssimo aqui porque ele é o técnico acerca da questão previdenciária. É ele que tem que nos nortear e dizer, olha, esse caminho vai acontecer isso, o caminho acolá vai acontecer aquilo. Vocês escolham. Então, esse caráter apolítico e extremamente técnico que eu queria que o telespectador notasse aqui, que foi desenvolvido pelo professor Jorge. Professor Jorge Araújo, doutor em matemática, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Quero agradecer ao senhor por ter aceitado o nosso convite, estando aqui presente, debatendo junto com o professor Elmo. A Nova TV se honra muito de estar aqui com esses dois notáveis do conhecimento intelectuais, que com certeza vão abrilhantaram muito a sociedade friburguense e também diversos outros municípios. Nós estamos em Magé, Rio das Ostras, Carmo, parte de Itaboraí, parte do Grande Rio, enfim, em diversos municípios, uma população que chega de uma área de abrangência de 1.200.000 pessoas. Também a gente não poderia deixar de agradecer ao Wendel, que está responsável pela produção e a direção da veiculação desse programa, a Maísa, que nos deu toda a assessoria aqui, jurídica e também em relação à pauta do programa. Professor, então, primeiramente eu quero agradecer ao senhor pela sua presença, espero que volte sempre. Agradeço. Agradecer a Sandra também pela paciência. Me sinto muito honrado de poder participar desse debate com o Dr. Elmo, com vocês e esperar que essas discussões no Congresso possam contribuir de fato para que a gente surja um Brasil novo, que certamente vai surgir e que nos encha de esperança de que a gente possa vir a se construir um país mais rapidamente avançado, superando as grandes mazelas nacionais. Esse aqui é o meu desejo. Professor Elmo, quero agradecer mais uma vez pelo senhor ter atendido o nosso pedido, o nosso convite e comparecer aqui a fim de trazer informações e aclarar a mente das pessoas em termos dos seus direitos. Quando a gente diz direito é o exercício, né? A garantia do seu direito, no caso sendo violado, os instrumentos estão na justiça, ou seja, o direito é o exercício. A garantia, quando você está violado, você procura o Poder Judiciário e o Poder Judiciário vai garantir aquele direito que a legislação determina. Então, é importantíssima a sua vinda, doutor, aqui, uma vez que o senhor aplica dia a dia o direito previdenciário. E o telespectador pôde, não há a menor dúvida disso, de entender melhor a questão da reforma previdenciária, e eu tenho certeza que irão saber realizar, né, colocar na balança e ter mais propriedade em termos de discussão da reforma previdenciária, aquilo que é bom para a sociedade, aquilo que é bom para mim, para você, enfim, para o nosso país. Eu fico honrado, Marconi, e estou aqui sempre à disposição para qualquer dúvida que possa ser levada, esclarecida para o telespectador e que eu esteja a par também. Doutor, então vou pedir o senhor para as suas considerações finais. Marconi, olha só, com relação ao Einstein, eu não tenho condições nem de falar, porque eu não estudei, o especialista é ele. Com relação à reforma da Previdência, eu não sei se o telespectador notou, e também não quero que ele leve a ideia de que nós dois aqui somos os cavaleiros do apocalipse, tá? Mas é aquela questão, não é algo que vá transformar para melhor a pessoa, certo?
É claro, eu colocar idades mais avançadas ou tempo de contribuição para as pessoas se aposentar, não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Mas é necessário que se veja por trás, o que está por trás disso. Ou melhor, o que o futuro pode nos reservar se adotarmos um caminho para a esquerda, ou um caminho para a direita, ou um caminho para o meio, ou voltar para trás. Então, não é fácil isso, é complexo. Fatores não apenas matemáticos, mas fatores políticos, sociais, eles também são relevantes para a tomada de uma ou de outra posição, mas o que a gente está aqui é exatamente esclarecer o que pode vir a acontecer e por que se está tentando fazer isso. Que é claro, o telespectador tem a liberdade inteira de concordar inteiramente com o que foi dito aqui e discordar também. Professor Elmo, obrigado mais uma vez pela tua presença. Obrigado, professor Jorge Araújo. E você agora, no final desse programa, vai acompanhar um trechozinho sobre a vida de Albert Einstein, que o professor falou a respeito do centenário da teoria da relatividade. Nova TV, nossa força, a nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo e região. Os ideais que iluminaram meu caminho e sempre me deram coragem para enfrentar a vida com alegria foram a verdade, a bondade e a beleza. Eu sou Albert Einstein. Albert Einstein foi um físico teórico alemão. Entre os seus principais trabalhos, desenvolveu a teoria da relatividade geral, ao lado da mecânica quântica, um dos dois pilares da física moderna. Einstein disse: "Sabemos como é a vida. Um dia dá tudo certo e no outro as coisas já não são tão perfeitas assim. Altos e baixos fazem parte da construção do nosso caráter. Afinal, cada momento, cada situação que enfrentamos em nossas trajetórias é um desafio, uma oportunidade única de aprender, de se tornar uma pessoa melhor. Só depende de nós, das nossas escolhas." O ser humano vivencia a si mesmo, seus pensamentos, como algo separado do resto do universo, numa espécie de ilusão de ótica de sua consciência. E essa ilusão é uma espécie de prisão que nos restringe aos nossos desejos pessoais, conceitos e o afeto por pessoas mais próximas. O físico alemão Albert Einstein recebeu uma série de prêmios e honrarias em sua homenagem. Em 1922, foi premiado com o Nobel de Física de 1921 por seus serviços à física teórica, especialmente pela sua descoberta da lei do efeito fotoelétrico. Einstein é sinônimo de gênio. Também em 1999, uma pesquisa de opinião de 100 dos principais físicos classificaram Einstein o maior físico de todos os tempos. Uma pesquisa do Gallup registrou como a pessoa mais admirada do século XX nos Estados Unidos. Diz Albert Einstein em Ideias e Opiniões: "O ser humano é parte de um todo chamado por nós de universo, uma parte limitada no tempo e no espaço. Ele experiencia a si mesmo, seus pensamentos e sentimentos como alguma coisa separada do resto. Uma espécie de ilusão de ótica da sua consciência. Essa ilusão é uma forma de prisão para nós, restringindo-nos aos nossos desejos pessoais e à afeição por umas poucas pessoas próximas." Realizou diversas viagens ao redor do mundo, deu palestras públicas em conceituadas universidades e conheceu personalidades célebres de sua época, tanto na ciência quanto fora do mundo acadêmico. Publicou mais de 300 trabalhos científicos, juntamente com mais de 150 obras não científicas. Suas grandes conquistas intelectuais o fizeram a palavra Einstein gênio. Hoje, em um mundo de crises, a verdadeira crise é a crise da incompetência. Sem crise, não há desafios. Sem desafios, a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise, não há mérito. É na crise que se aflora o melhor de cada um de nós. Albert Einstein.